Estou na busca do meu filho. Que eles me devolvam meu filho. O que eles fizeram com ele? Destruíram minha vida, destruíram a vida da mãe dele e dos irmãos. Né? A Vale. Com essa prudiqueira desse que eles fizeram aí, acabou com a minha vida, a vida de muitos pais de família, muitas mães que choram e muitas que perderam a vida. Então eu acho que por obrigação dela, ela tem que devolver com nada o corpo do filho da gente que ela tirou. O que eu quero dela é só isso, eu quero enterrar meu filho. Eu tenho direito de enterrar meu filho. Porque não era eu para enterrar ele, era para ele me enterrar. Ela inverteu. Se fosse minha vida, eu não me importaria. Agora dele, não. Eu estava almoçando. Sim. Normal, assistindo o MGTV, o que acontece? Sumiu a imagem, deu assim um pique na imagem da televisão e voltou ao normal. Eu achei que ele tinha acabado a energia. Aí voltou ao normal. Depois voltou de novo. Deu aquele pique de novo. É isso mesmo? É. Tava eu, ele e a mãe dele assistindo. Você estava assistindo, é? Tá. Aí, Você levou susto? não. Não, eu falei, tá desligando a luz. Eu pensei assim que ele estava desligando meu padrão, brincando, né? É. Mas não era. Aí, logo em seguida, meu filho estava em Belo Horizonte, ficou sabendo, E avisou pra nós. viu o WhatsApp, pegou e falou comigo: pai, não vai no centro não, porque a barragem lá do Coque Feijão, da Vale, estourou. E vai inundar o centro todo, não desce pra rua não, porque tá perigoso. A televisão desligou assim, a luz apagou tudo. Foi mais ou menos na hora do almoço. Aí eu vi as meninas do posto, trabalhando no posto, chorando mesmo, gritando na rua. Peguei e larguei as vasilhas que eu estava fazendo ali. Fui lá saber delas o que é que elas estavam fazendo aqui, né? O que tinha acontecido. Aí elas pegou e falou: ô, dona Vicentina, a senhora não viu não? A barragem estourou. Nós temos que correr, todo mundo sair fora daqui. A barragem estourou. Eu estava aqui em casa, meu esposo estava para Brumadinho, estava só eu aqui. Sei que a janela começou, os vidros começou batendo. Aí eu ainda pensei assim, ó, gente, não, pensei, porque eu estava só, né? Nem falei, só pensei. Parecendo que tá dando um tremor de terra aqui, coisa que nunca aconteceu. Isso só quer bater só nos vidros, da janela. Eu falei, uai, tremor de terra num lugar desse, nunca aconteceu esse tremor de terra aqui. Olhei em cima da estante, as coisas que estavam na estante estavam tudo quietinho. Aí eu saí no terreiro para ver o que estava acontecendo. Eu já vi a poeira levantando lá do outro lado. Eu estava em casa, arrumando para ir para fisioterapia, que eu fiz uma cirurgia de quadril. Então, o carro ia me pegar 1h30. Quando foi 12h20, por aí, 12h25, foi um estouro. Igual que fosse um transformador. Aí eu tava fazendo um babyliss no meu cabelo, a escovinha desligou que acabou a luz. Eu falei assim, oh meu Deus, não tá chovendo e nem nada? E estourou um transformador por aí e acabou a luz. Aí não era o transformador, era o rompimento da barragem. A gente agora está fazendo um mapeamento das famílias que foram atingidas diretamente por essa tragédia e também fazendo mapeamento das famílias na questão de danos, né? Então, a questão agora é quantificar o que essas pessoas perderam. Quando estourou essa barragem, por volta de 1h, saiu a notícia já no grupo do WhatsApp, que tinha estourado uma barragem em Brumadinho. Aí a minha mãe me ligou, informando que o meu irmão estava aqui. Aí imediatamente eu me desloquei junto com ele para cá, para fazer uma busca, até para colher informação, para tentar localizar, para ver se eles estavam vivos, né? Mas aí a gente não encontrou, a gente está aqui desde sexta-feira procurando.
E aqui tá cheio de neguinho aí, de roupinha de voluntário e é da Vale. Nós já sabemos disso. Tá tudo dando pra gente aí, mas é da Vale. Não é legal, isso tá colhendo o que tá escutando da gente, entendeu? Fica aí dando a gente aí uma comidinha, uma aguinha pra tapear. A Vale, ela assassinou meu irmão, meu primo e outras demais famílias que perderam seus entes queridos aí. Ela matou a nossa família. Ela não matou só meu irmão, ela matou a minha mãe, ela matou meu pai, matou meu outro irmão que tá lá no hospital com a esposa dele, que tá lá no CTI, lá passando mal. Isso é um crime que a Polícia Federal tem que investigar e punir e cumprir, entendeu? Seu papel, entendeu? Eu perdi meu irmão, 100 mil, vou trazer a volta do meu irmão não, entendeu? Isso aí é errado, foi o meio ambiente de Brumadinho, essa prefeitura de Brumadinho, que nunca teve a capacidade de olhar as barragens dentro de Brumadinho, entendeu? Nós temos um prefeito de Brumadinho que virou as costas pro município, entendeu? Ele pensa em dinheiro, ele pensa só em bens material para ele, entendeu? Eu acho muito errado isso, que a gente tá sentindo aqui na pele aqui, que tem o acesso do Tijuca ao Córrego do Feijão passar, mas a Vale atrapalha, a Vale de ajudar, ela fica na burocracia, entendeu? Então nós estamos aqui isolados, entendeu? Como a comunidade do Córrego do Feijão está isolada, como a comunidade do Parque de Cachoeira está isolada, entendeu? Estou muito revoltado, entendeu? Estou muito indignado com essa Vale, entendeu? Eu quero que feche essa empresa, entendeu? Porque o Brasil não grita, entendeu? Vamos acabar com as barragens, vamos pegar as minerações e fechar essa Vale. A empresa aqui não tem amor com o ser humano, entendeu? O presidente da Vale, Fábio Schvartzman, disse que a empresa é uma joia brasileira e não poderia ser condenada pelo rompimento da barragem em Brumadinho, que ele considera um acidente. A Vale é uma empresa extraordinária. Eu me juntei a ela há pouco tempo, mas eu dou o meu testemunho que é uma das melhores, se não a melhor empresa que eu jamais conheci na minha vida. E é uma joia brasileira que não pode ser condenada por um acidente que aconteceu numa das suas barragens, por maior que tenha sido a sua tragédia. Aqui no ginásio é feito o recebimento dos donativos, onde são triados, né, para ver se estão em condições de estocagem. Eles são estocados de forma coerente, divididos através de alimentos, roupas, água. Aí em cima tem material de higiene pessoal e material de limpeza. Então, na verdade, o que nós fazemos? É o recebimento, estocagem e distribuição. Através desse acidente, muitas pessoas morreram, então a gente tem visto o luto das pessoas e a gente, como equipe, a gente tem médicos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais e a gente tem ajudado as pessoas juntos. Então a gente tem trabalhado de maneira multidisciplinar, tem sido um trabalho multidisciplinar e tem funcionado. Nós temos bombeiros civis aqui, no caso, aqui embaixo, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Você tem voluntário que veio do Pará, do estado do Rio, do estado de São Paulo. Então você tem uma comoção nacional, né, quizás internacional, para tentar suprir essa demanda dessa população. O que motiva a gente a vir aqui é saber que se eu tivesse um familiar aqui, eles estariam fazendo o mesmo por algum familiar, amigo meu. Então isso que me move. A melhor parte de trabalhar com saúde é poder ajudar o próximo. Acho que isso que faz dar sentido às coisas. Lama, mal começa o ano e já nos deparamos com todo esse drama. Mais uma barragem que abre passagem, invade até grama. Sai varrendo tudo, mostrando ao mundo a verdadeira trama de um sistema covarde que mente, corrompe, suborna, engana. Era quase 1 hora, tudo foi embora junto com a gama de minério barro. Agora tem uma moça que hoje falou assim, mas esse helicóptero tá fazendo muito barulho, tá atrapalhando muita comunidade. Eu falei, não, eles têm que trabalhar. Nós que temos nossa família lá dentro, nós queremos corpo. E quem vai fazer isso para nós? É o pessoal da polícia, com o governo. E para eles fazer isso, eles dependem dos helicópteros. No primeiro dia tinha muito helicóptero e era um cenário de guerra. Nós estamos agora indo lá para o ponto de apoio.
e aí ver se a gente consegue encontrar algum fragmento. Nesse jogo de horrores, os grandes senhores demonstram tristezas, mas nos bastidores se borram, se escondem atrás de suas mesas. Bateu o desespero, juntou o destempero em falar da tragédia. Junto o novo e o bozo em voo fretado, pagar de comédia. Um discurso pronto, certo desaponto e passar por bom moço. Pra iludir você, chora até na TV pra mostrar que tá osso. Mas a grande sacada é tentar camuflar a verdade que emana, nos fazer esquecer que além de Brumadinho teve Mariana. Que não vão voltar, nenhum dinheiro consegue comprar, só compra mais lama, se paga com lama. O lugar é difícil, as buscas são bem complicadas, a lama ainda é muito mole, né? Nossa equipe não entra exatamente na lama, trabalha em buscas nas margens, né? Para localizar a vítima, né? Na lama quem entra? Os pontos são definidos, pontos de suspeita de corpos ou segmentos, e é plotado no GPS. Então vem uma equipe, normalmente helicóptero, né? Porque até para entrar ali é difícil, e essa equipe faz a remoção. Alguns vão deslocando com bambu e outros com painel de solo. Como é que é difícil na localidade lá. Nós substituindo onde tem muita lama, então nós substituindo. Sobe uma, puxa a outra, coloca na frente e vai observando. Como foi hoje? Cansativo. Mas o que teve hoje? Busca, continua a busca. Todo dia é a mesma. Busca incansável aí. Que hoje foi um dia que tem encontrar um corpo. Todos os dias tem encontrado. Todos os dias. Todos os dias tem encontrado. Ainda? Não, hoje não foi maior não, mas encontrou vários. Vocês entraram na lama mesmo? Sim. Já tinha participado alguma outra vez em um... Não entendi? Esse tipo? Já tinha? Sim, Mariana? Sim, Mariana 2015. Estive lá. E aí? A experiência aqui é muito diferente pela quantidade de vítimas. O dano ambiental menor, mas o dano, a perda humana considerável, muito além. Eu não tenho palavras para descrever o meu sofrimento. Nesse jogo de horrores, os grandes senhores demonstram tristezas, mas nos bastidores se borram, se escondem atrás de suas mesas. Bateu o desespero, juntou o destempero em falar da tragédia. Junto o novo e o bozo em voo fretado, pagar de comédia. Um discurso pronto, certo desaponto e passar por bom moço. Pra iludir você, chora até na TV pra mostrar que tá osso. Mas a grande sacada é tentar camuflar a verdade que emana, nos fazer esquecer que além de Brumadinho teve Mariana. Que não vão voltar, nenhum dinheiro consegue comprar, só compra mais lama. Cada passo que eu dava ali, naquele lugar, eu ficava na minha cabeça, lá no meu subconsciente: será que eu tô pisando em cima de alguém que eu conheço? Várias vezes eu me separei da minha equipe e me escondi para vomitar, porque aquilo era muito pesado e a lembrança é muito ruim. Tem um neto que está sumido lá, tenho 4 sobrinhos e fora os amigos, primos, conhecidos aqui. Tem 5 pessoas na minha família lá na barragem, fora os amigos de Brumadinho. E os terceirizados, que era amigo vizinho, trabalhava lá. Aí eu queria te perguntar assim a respeito das pessoas que você conhece, se puder citar. Aqui na sua rua mesmo, né? Você já falou que tem muitas pessoas que estão desaparecidas. Tem. Se puder situar onde elas moram aqui. Sim. Inclusive, falando a respeito dos bombeiros, o trabalho que eles estão fazendo é um trabalho da gente bater palma, aplaudir, porque estão trabalhando dia e noite sem parar, né? Só quando vem o temporal, a chuva, que eles dão uma cessada. Mas eles estão trabalhando assim, incansavelmente, lutando para poder conseguir resgatar pelo menos os corpos, né? Que desapareceram, que estão desaparecidos ou soterrados. A gente tem aqui, logo na parte de baixo, aqui morava o Wellington, sobrinho da minha sogra, que está desaparecido, não encontrou. Neste portãozinho aqui vejo a senhora Marina, que também está desaparecida. E até hoje, 11º dia, ainda não foi encontrada. Tem também a
cunhada da minha esposa, que também chama Angelita, que também não foi encontrada até hoje. Lá em cima, naquele portão verde, tem a dona Guiomar também, que está desaparecida, trabalhava na pousada Nova Estância, não foi encontrada até hoje. E tem mais por aí, se a gente for procurar, que infelizmente não foram encontrados. Perdi um neto. A mãe dele mora aqui, ó, nessa casa aqui, ó, lá de cima aqui, ó, pertinho de mim. Na quinta-feira, ele esteve comigo até tarde, chegou do serviço, sentou ali no banco, ficou comigo, depois foi na casa dele, voltou, sentou aqui, foi batendo papo. Aí falou assim, ó, vó, eu vou embora, que eu vou tomar um banho, deitar, porque eu vou pegar serviço 5 horas amanhã, eu tenho que buscar minha menina. Aí vou pegar 5 horas para poder fazer hora extra. Sim. Aí eu peguei e falei, então vai com Deus, você não quer ficar aqui não? Você não fica sozinho? Não, eu ponho o telefone despertar e levanto cedo e vou. E foi, eu não via mais. Não foi acidente, não foi acidente. Andréia Ferreira Lima. Presente. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. No relatório da Samarco, né? Da mina de Fundão, da barragem de Fundão, nós verificamos que foram dados vários sinais, né? Inclusive alguns sinais ainda quando a barragem estava ainda na fase inicial de operação. Isso está no nosso relatório, o relatório é público, né? Foram dados vários sinais e que não foram suficientemente valorizados, né? Pela empresa. Agora, a razão pela qual esses sinais não foram valorizados, aí já é uma questão de análise organizacional. Tem uma faixa dos 3 meses que a Vale fez uma reunião aqui dentro dessa casa. E nessa reunião ela deu para nós umas pastas quadradinhas assim, até tem 2 livrinhos dentro delas. E falou para nós juntar os documentos tudo e colocar dentro dessa pasta. Porque na hora que a sirene tocar lá, que a barragem estiver em perigo, estiver estourando, era para nós sair correndo para um lugar alto, mas não esquecer de levar os documentos. Quer dizer que aí já é um caso que a Vale já sabia que essa barragem ia estourar. O treinamento em instalação de sirenes foi uma obrigação após Mariana. Já estava na legislação, mas não era fiscalizado, né? Após Mariana começou a ser fiscalizado, então vários locais, não só aqui, outras diversas barragens em Minas, há um treinamento, há sirenes abaixo das barragens, mas aqui mostrou que esse processo, por mais que a gente dê alguma fiscalização, não funciona, né? Então a sirene não tocou, o diretor da Vale disse que ela foi levada pela lama antes de tocar, então qual a engenharia que coloca uma sirene no caminho da lama, né? Não faz sentido nenhum. A sirene tinha que dar sinal e não deu. Esse aqui era uma área muito bonita, parte bem cuidada, só tinha o corguinho no meio, o pessoal andava em tudo, tinha caminho pra cima ali. É muita vida que foi perdida aí, né? De graça, né? Porque eu acho que se a Vale tivesse pelo menos olhado o lado do pessoal que morava nessa parte de baixo e tirasse eles, né? Indenizasse eles, saísse daqui, evitava essa tragédia toda. O setor mineral brasileiro, ele é hoje, como vocês todos devem saber, um setor que, mesmo subnotificado, ele é o setor que mais acidenta, é o setor que mais adoece, é o setor que mais provoca mortes no Brasil. Debaixo dessa lama aí tem muito corpo aí tem, que os 226 que está desaparecido, ninguém sabe onde está, né? Aí é desse jeito aí. É difícil, virou um cemitério, né? Isso aqui virou um cemitério, né? Não é fácil não. Se já estava claro naquele momento que as nossas estruturas estavam absolutamente fragilizadas, nessa agora fica claro. Todas tinham atestados, né, de segurança. Então
Então como é que você pode emitir atestado de segurança e de um dia para o outro uma barragem simplesmente desmoronar? É uma barragem que começou a operar em 1976, então é uma barragem relativamente antiga, tem 43 anos. Então a gente tem que verificar todo o monitoramento dessa barragem ao longo do tempo. Então são muitos documentos que a gente tem que analisar antes de chegar a uma conclusão. Tragédia anunciada e falada muitas vezes. A gente falou e não nos escutaram, a gente gritou e nos ignoraram. Todo mundo sabia, inclusive o caminho que a lama pegaria. Isso foi relatado no dia 11 de dezembro na audiência pública, onde a barragem de Brumadinho foi licenciada. Aquilo ali não foi um acidente, aquilo foi um assassinato. E foi de muita gente, porque a firma sabia que ali ia estourar a qualquer hora. O que a gente precisa de analisar, nesse caso específico, é quais sinais que por acaso teriam sido dados no decorrer da operação dessa barragem ou do controle dela, que não foram, digamos assim, suficientemente valorizados, né, para dizer se, né, para tomar alguma providência. Os trabalhadores avisaram, há 6 meses os trabalhadores avisaram a empresa que estava minando água, que tinha rachadura. A empresa, de novo, continua empurrando as questões com a barriga. Um mês antes aí, ele falou que ela estava dando umas rachaduras, minando água. Diz que não era feito o reparo, que estava minando água por baixo, aqueles buraquinhos filtrando. Os funcionários que eu entrevistei também confirmaram que houve alguma atividade para fazer uma drenagem urgente dessa barragem, ou seja, sabia e não informou a população. Eu acho que é falta de responsabilidade, que devia ter uma pessoa para ficar corrigindo, olhando, né? Para ver se ela estava em perigo, para poder avisar os moradores. Ninguém falava nada. E o que é mais curioso é que há 10 anos atrás, a Vale selecionou, dentre 109 barragens que ela tem no estado de Minas Gerais, ela selecionou 8 para fazer parte desse programa Barragem Zero. E dessas 8 barragens estava a barragem de Córrego do Feijão, que acabou de romper, e estava a barragem de Fundão, que rompeu em 2015. Para mim, isso prova que ela sabia há mais de 10 anos que essas barragens que ela precisava recuperar esses rejeitos e não, que era uma ameaça concreta, né, de rompimento. E se estiver configurado o que está surgindo agora por prisão da Polícia Federal, que na realidade a Vale tinha conhecimento de situações de risco, isso é toma uma magnitude, de uma violência, porque ela não avisou as pessoas que estavam na zona do Alto Sovento. Se havia algum risco que ela já sabia, ela tinha que obrigatoriamente não deixar os seus trabalhadores naquela região, colocar eles fazendo a parte em outro lugar. Ela tinha que ter imediatamente avisado a prefeitura, avisado a comunidade. Estamos numa situação que pode levar, estamos fazendo tudo, saiam daqui. Não fez. E fez-se a luz, alucinação, pra que me apegar ao mito da criação, ar queima. Em 1997, quando foi privatizada, a Vale produzia 114 milhões de toneladas ao ano. Desde então, passou a comprar diversas ações de outras empresas do mesmo segmento. Em 2005, a produção de minério de ferro atingiu o recorde de 240 milhões de toneladas. Hoje, com sede no Brasil e presente em 37 países, a Vale se preocupa com a qualidade de vida e preservação ambiental. E fez-se a luz, alucinação, pra que me apegar ao mito da criação, ar queima. Gostaria, para iniciar, deputado Zé Silva, que pedíssemos todos uma singela homenagem às vítimas desta lamentável tragédia de Mariana. Que todos pudéssemos fazer, de forma solidária, 1 minuto de silêncio em homenagem a essas vítimas todas.
salve os nossos ancestrais. Salve todos os povos indígenas, o povo negro que morreu nesse lugar. Nós sabemos que é desde 1500 que está vindo esse etnocídio dos povos e comunidades tradicionais aqui na região, de várias mineradoras. Então isso aqui está só repetindo a história de extermínio. O quadrilátero ferrífero tem uma cobertura de vegetação nativa ainda extensa comparada com outras regiões de Minas Gerais. Esse pedaço do estado delimitado por essas 4 regiões montanhosas, que são alvo da atividade de exploração minerária, é a Serra da Moeda, a região do Gandarela, ao norte a Serra do Curral e ao sul a Serra de Ouro Branco. Esse espaço geográfico que a gente denomina de quadrilátero ferrífero ainda concentra uma boa proporção de vegetação nativa. Ocorre que essa composição ferrífera também proporcionou ao longo da história a formação de aquíferos, né? Que são áreas de reserva hídrica que são fundamentais hoje para o abastecimento da região do entorno aqui de Belo Horizonte. Então nós estamos definindo, e já vamos há um bom tempo, discutindo que esse quadrilátero não pode ser chamado simplesmente de ferrífero, mas ele é acima de tudo, um quadrilátero aquífero. E a coincidência geológica do minério de ferro com a água nos coloca numa situação de saúde pública, de sobrevivência, de segurança hídrica. Algumas áreas têm que ser isentas de mineração. O lugar que tem um manancial de água não pode ser minerado. A água, ela corre e a contaminação vai correr junto. As comunidades ribeiras, como vai ficar as comunidades que dependem da água? A água é o maior veículo de contaminação que tem. Que em vez de ser uma água limpa, está sendo uma água de sangue, né? Porque é uma tristeza muito enorme para a nossa nação, Pataxó. Nós viemos de uma gota d'água, né? Que é uma gota de chuva. E hoje o homem está totalmente tocando a nossa natureza, que ela está vomitando aquele resíduo, aquela coisa ruim que eles estão colocando dentro. O Rio Paraopeba irrigava 48 municípios, 5,17% da bacia do Rio São Francisco, né? 1.350.000 pessoas. O Rio Paraopeba oferecia 50% da água que abastecia Belo Horizonte, região metropolitana. Então, como é que nós vamos ficar agora? O que eu posso dizer de imediato? Cerca de 150 a 200 hectares de vegetação nativa foram soterrados pela lama. Essa é a primeira informação que a gente já consegue capturar. O segundo os cursos d'água. Aquele curso d'água que chega no Ribeirão, que chega no Paraopeba, ele desapareceu. Ele está morto. O trecho do Paraopeba, no qual chegou o aporte de lama e até não sei quantos quilômetros para frente, também está altamente impactado, e a gente precisa avaliar o tamanho desse impacto e para ter alguma ideia de quanto tempo vai demorar para que seja recuperado. A destruição de aquífero é irreversível, porque é um geoecossistema único. Então, quando você tira a camada desse geossistema, você expõe o aquífero e nunca mais ele vai oferecer esse serviço ecossistêmico. É impossível reconstituir aquíferos. E é impossível reconstituir nascentes, cachoeiras. Minerar significa destruir recursos hídricos invariavelmente. Existe sempre a possibilidade de recuperar. Eu acredito que técnicas adequadas de recuperação ambiental podem ajudar no processo, na velocidade da recuperação do ambiente impactado. Não é barato, é bastante demorado e ele precisa ser integrado com o aspecto ambiental da paisagem toda que está no entorno. Onde é que tem as florestas que vão permitir o aumento da captação de água e recarga dos aquíferos? Como é que são as nascentes? Onde é que estão os cursos d'água tributários que chegam até o Rio Paraopeba? Tudo isso tem que ser avaliado para não ser apenas um plantio de mudas de árvores nas margens do rio. Isso sozinho não vai funcionar. Mineração, ela não é só o das commodities. Ferro, cobre, chumbo, zinco, é também do calcário para fazer cimento. Mineração, mais de 95% da mineração no Brasil
das empresas mineiras, mineradoras no Brasil, são pequenas. São micro, pequenas e médias. As grandes no Brasil são poucas. Hoje o Brasil tem mais de 30 mil minas, sendo que 1/3 dessas minas devem estar legalizadas. Qual a garantia que hoje a sociedade vai ter de todos esses atestados que estão correndo aí na praça? A posição do CREA é vergonhosa. A posição do CREA, eu acho que tinha que ter um grupo de engenheiros que entrassem e acionassem a entidade. O CREA não entra nos méritos profundos. O CREA não usa um princípio básico do direito ambiental. No direito ambiental é dito, no caso do meio ambiente, o princípio da precaução. O princípio da precaução diz, se não houver certeza absoluta de que não vai causar impacto, que não se faça. Nos últimos 3 anos, justamente depois do rompimento da barragem de Mariana, observamos que o licenciamento ambiental foi totalmente destruído. Como é que você vai querer que esse tipo de atestado não tenha pressão por parte do empreendedor, né, que é o contratante? Quer dizer, isso nunca poderia acontecer. As auditorias não poderiam, de forma nenhuma, ser contratados diretamente por quem tem interesse e deveria ser o fiscalizado, né? Então, como é que você vai dar a chave do galinheiro para a raposa? Licenciamento ambiental tem que ser discutido, não pode ser afrouxado. Tem que se escutar a comunidade. As empresas de mineração, elas controlam os espaços decisórios do Estado, né? Elas controlam as agências ambientais, o processo de concessão da licença e elas controlam também o executivo do Estado, né? É sabido que 70% dos parlamentares de Minas Gerais são financiados pelas mineradoras, né? E as mineradoras ocupam lugares de destaque também nessas representações em órgãos governamentais. O papel dos governos executivos, aqui em Minas Gerais a gente teve o governo do Fernando Pimentel do PT, que foi uma verdadeira vergonha, né? Foi o governo que aconteceu o crime de Mariana e o governo a todo momento atuou para garantir a impunidade da Vale e que permitiu todo o licenciamento ambiental para a Vale fazer o que ela faz no nosso estado. Poder público, as autoridades do poder público que auxiliam essas empresas mineradoras a manter esse estado de rotina criminal. Quase todos os partidos têm pessoas que foram financiadas pelas mineradoras e assim se garante as maiorias para fazer essa destruição do licenciamento ambiental. E para piorar ainda, a gente ainda teve uma situação na Assembleia do Estado em que apresentamos um projeto de lei chamado Mar de Lama Nunca Mais, com mais de 55 mil assinaturas, pedindo que se fizesse um novo regramento, principalmente da situação das barragens, né? E uma das regras, inclusive, que a gente pedia é que não poderia ter nenhum tipo de aglomeração humana, né? Estrutura física, comunidade, num raio de aproximadamente 10 quilômetros da barragem, né? No entanto, isso não foi aprovado e talvez se tivesse sido aprovado nós não teríamos o que aconteceu em Brumadinho. Esse episódio sirva de alerta e denúncia constante contra o racismo ambiental, que esse episódio sirva de alerta e denúncia constante contra a retirada de direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Conferir a Vale, hoje sob investigação criminal, o papel de articulador e principal informante sobre o estado e condição das vítimas configura uma perversa e descabida inversão de papéis. Exigir que a Vale permaneça em nosso município até que repare adequadamente todas as vítimas, recupere todos os seus passivos e que em seguida nos deixe em paz, para que possamos consolidar as alternativas econômicas baseadas no bem viver e no respeito à natureza. Agora basta. O acidente de Brumadinho, da Vale em Brumadinho, chama atenção, porque dessa vez ele matou, o maior número de pessoas que morreram são trabalhadores que estavam dentro da mina. Então, os torno de quase 300 trabalhadores que morreram foram trabalhadores da mina. Agora em Brumadinho, temos diretores, temos coordenadoras de curso de Direito que foi morta,
E desculpa o que eu vou falar. Se não tivesse morrido tanto trabalhador vinculado à Vale, o panorama não ia mudar. Se tivesse morrido só ribeirinhos, só moradores da comunidade, isso não ia mudar. O que causou comoção foi a forma como essas pessoas foram pegas de surpresa e a quantidade de pessoas, de funcionários da Vale. Eu espero que isso toque o coração desses dirigentes. Mexeram com pessoas que a carne não é tão barata mais. A gente mexeu com branco, com quem sempre se teve na elite. Eles vão ter condição de cutucar a OAB, eles vão ter condição de cutucar o Ministério Público. A gente está aqui mais na expectativa que não aconteça que igual aconteceu em Mariana, que o pessoal lá está sofrendo até hoje. As consequências da mineradora. E a gente para de se sensibilizar com isso, que virou rotina. Né? A degradação ambiental e esse tipo de impacto, rompimento de barragem, virou rotina, gente. Virou rotina também a não criminalização dessas empresas, ou dessas empresas. Exato. Então. Aí já é outro problema, porque eu, por exemplo, já cobrei várias vezes do pessoal do Ministério Público Estadual. Nós queremos esses caras na cadeia, pô. O que nos resta de contenções dentro do direito? Eu acredito que seja, infelizmente, o direito penal ainda. Porque quando você cerceia a liberdade, eles têm medo. Só que o direito penal é seletivo. Também, como o Poder Judiciário é. A ação criminal da Samarco, nós não tivemos ninguém preso. Houve lá um desastre ecológico, mas aquilo não foi de lição. Então a gente percebe que hoje a lição e o trabalho precisa ser feito de uma outra forma, né? Pensar, por exemplo, no sequestro de bens da Vale, pensar no sequestro, tirar todas as autorizações enquanto não se faça todas as averiguações. Então precisa ser feito outras coisas que vai doer mesmo, que vai ser um golpe de faca mesmo, que vai machucar mesmo, que vai na carne. Eles já fazem todo o processo sabendo que vão ser multados, que terão que pagar. Portanto, mexer na parte financeira está se demonstrando ineficaz. E mais, recentemente o prefeito de Mariana nos trouxe uma informação que essas multas não chegaram no município, as que foram pagas pela Samarco. E agora? O que se faz? É multa para quem? Para onde que ela vai? Eu acho um absurdo, né, só para falar para os problemas atuais, que eles, né, mesmo, né, em relação ao apoio emergencial, as pessoas perderam tudo, não tem mais renda mais, eles ficam agora atrasando, né, as negociações com o Ministério Público, né, negando o acordo, pegando os advogados muito bem pagos para atrapalhar. As pessoas ainda estão em luto, as pessoas ainda estão sofrendo e elas precisam entender a sua própria condição de atingido e entender todos os danos que eles sofreram. As vítimas têm que ser indenizadas e reparadas e a empresa tem que pagar. Não há nada para negociar. O que foi destruído tem que ser reconstruído de forma mais igual ou melhor do que era antes. Isso é um direito que as pessoas têm. Eu acho que esse dinheiro que eles estão oferecendo doação, eu acho que esse negócio é para poder, olha, para poder, eu vou te falar com você que já está tendo até discórdia entre famílias por conta desses 100 mil reais. Então, o que nós queremos é construir um processo participativo com os atingidos, para que isso possa surgir no devido tempo. Não achamos que o correto é a Vale chegar em campo e pegar recibo dizendo que quitou todo mundo e que não tem mais problema nenhum. O problema é da Vale e não vai ser tão fácil assim de ser resolvido. 100 mil não paga a vida da pessoa, não. Nem o começo. Dinheiro nenhum paga a vida do ser humano. E a gente tinha uma vida saudável aqui, um lugar de sossego. Agora acabou. Acabou a comunidade, acabou minha terra natal. Sobre esse acidente, que eu chamo de acidente de trabalho, porque ocorreu no processo de trabalho, não foi um raio que caiu, não foi uma ventania que derrubou, não foi uma questão ambiental, foi ocorrido no processo de trabalho. E quando ocorre um acidente de trabalho, as questões têm que ser caracterizadas dentro da justiça do trabalho e não na justiça comum.
E isso gera o quê? Se for considerado como acidente comum ou como acidente ambiental, vai para a justiça comum. Então os trabalhadores, ao invés de ser trabalhadores afetados por um acidente no processo de trabalho dele, ele vai ser um atingido que vai para a justiça comum e vai ficar 20 anos penando na justiça comum para conseguir alguma coisa. Se for no processo de trabalho, o processo é mais célere, a justiça de trabalho, as garantias são claras, tem estabilidade no emprego, tem garantia de indenização, tem uma série de questões já consolidadas no âmbito da justiça do trabalho. Infelizmente, os companheiros ambientalistas e alguns companheiros também sindicalistas não fazem essa distinção. Nós não estamos minimizando o acidente quando a gente fala que é um acidente de trabalho. A gente está, ao contrário, agravando o acidente, porque um acidente de trabalho só ocorre naquelas proporções se a empresa não tomou as ações concretas no sentido de impedir aquele acidente. Deixe respirar. Água limpa eu vou buscar onde tiver. O mundo jaz nas mãos da Monsanto. Alguém adulterou a carne e agora só resta o pranto. Pra quem eliminou um rio tudo vale. Crime ambiental, o acidente banal me fale. A propina silencia, mas não cessa a chacina. Genocídio por cifrões já levou milhões. Gases tóxicos na atmosfera. Morte iminente não me impede a ganância da fera. Mundo doente, se forte na sala de... Joga pra ela fora. A primeira missão foi entrar, alimentar os animais. A gente não tinha permissão para recolher os animais. Então, a gente só podia alimentar, medicar e comunicar à equipe onde estava o animal para eles recolherem o animal. Então vem muita gente aqui, até tipo ontem mesmo, aqui chegou tudo sujo aqui, e a pessoa veio aqui com a foto do sobrinho, pedindo assim, falando assim, eu vi o documentário na televisão do seu cachorro, será que não consegue achar o meu sobrinho? Então assim, é meio delicado trabalhar com isso. E os nossos cachorros estão ajudando a localizar as vítimas aqui na catástrofe na cidade de Brumadinho. Nossa cadela aqui, Mesa Vênus, ela ajudou a identificar alguns corpos durante o trabalho dela. A eutanásia, ela só é feita quando uma junta de veterinários, né, mais de um veterinário, entende que aquele animal não tem mais condições de vida ou de qualidade de vida. Entendeu? Aí é feito realmente a eutanásia dele de uma forma, obviamente, legalizada, uma forma dentro de todos os códigos de ética que a gente tem disponíveis hoje. Aconteceu algumas eutanásias lá. E os animais? Muitos animais, muitos também. Tiveram que sacrificar também, né? Também, eu particularmente não precisei de sacrificar, mas presenciei e também fizemos resgates também vivos também. Atolado na lama. Isso. Mais perto daqui ou mais para dentro, no Paraupeba? Vários pontos aqui na lama mesmo. A região tem muita fazenda, tem muitos sítios com animais. Vamos pra cima, vamos nos unir. Está na hora de alguém assumir a conta da lama. De quem essa lama? Consciência e luta para reagir. Esse é o motivo que nos faz seguir. Ressurgir da lama. Sairemos da lama. E mais uma vez ficamos à mercê da máquina extrativista que prioriza suas riquezas minerais a seres humanos. Barragens a montante, picaretagem a montante, mortes a montante, sangue e lágrimas a montante. O que vale é justiça. Assim que aconteceu o rompimento da barragem, a Defensoria Pública da União, assim como as outras instituições, nós nos deslocamos aqui e estamos começando a fazer um atendimento em loco para tratar da situação dos afetados. Uma das catástrofes que a Vale trouxe para nós aqui enquanto acampamento é a questão do rio. A gente utilizava o rio para a gente tomar banho, lavar as roupas, ou até momentos de lazer mesmo. A Vale, ela não reconhece, né, a classe trabalhadora camponesa, né, e os acampados, o acampamento Pátria Livre, as pessoas ligadas ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Esses camponeses, então, que produziam, esses agricultores que produziam, né, então, na bacia do Paraupeba, ou em torno do rio, que utilizavam a água para irrigar, né, porque ela reconhece
que o movimento é um instrumento de fazer luta, inclusive contra as atrocidades e crimes que ela vem cometendo. Ainda também tem os indígenas também, que moram também próximo ao rio Paraupeba, que também tem seus rituais com a água, né? Banha na água e tudo mais, e estão impossibilitados de ter essa vida que eles tinham antes, né? Tipo, mudaram a vida drasticamente de um dia para o outro. O rio nosso morreu, nós não podemos mais pescar, nem lavar louça. Nós não podemos mais fazer nosso ritual, né? Que é nosso ritual das águas. Principalmente para os povos indígenas, ver assim que o rio não é apenas um recurso hídrico. Para o povo indígena, o rio é sagrado, é fonte de vida, é pai, é mãe. Então, ver tudo aquilo ali sacrificado significa os espíritos encantados sendo agredidos. Porque o rio é um parente nosso, né? Que nós estamos o tempo todo tendo contato com ela. A mesma coisa de uma árvore quando nós estamos cuidando. Então, passa a ser parente da aldeia. Essa poeira aí dá câncer de pele, essa poeira dá o diabo às 4. Sim. E a Vale vai fazer o que por nós? Sim. Vai fazer o quê? Os moradores que moram aqui, vai receber o quê? Eu não estou pedindo dinheiro, não. Eu quero que eles não vão plantar árvore, eles não vão fazer porra nenhuma. Nada. Aí a gente é obrigado a morar aqui com mau cheiro, que vai dar mau cheiro. E a poeira dá câncer de pele. Tem criança, não pode ficar aqui porque dá infecção. A gente vai fazer o que nesse lugar? Vamos fazer o que com isso aqui, a Vale? É o que eu pergunto, eles vão fazer o quê? Como que eles vão recuperar isso aqui? Porque eu acho que vai ser difícil. Não tem como recuperar isso aqui pra você ver. Agora esse rejeito que está espalhado lá em Brumadinho, tem que ir, vou pegar todo ele, bota uma correia transportadora, igual faz para minério. Você transportar minério de uma mina para uma área de beneficiamento, bota a correia transportadora e bota tudo lá na cava de feijão. Bota tudo lá na cava de feijão. Eu quero saber como que a Vale vai fazer isso e como se o Estado ainda vai aceitar esse tipo de solução, que é deixar o rejeito julgado aonde ele ficou. Se a operação vai custar caro, não vai custar caro, esse problema é da empresa. Ela que arrumou o problema, resolva. Então, esse tipo de processo apenas justifica que o crime compensa. Então, vale a pena arriscar com risco, vale a pena arriscar de certa forma, a negligência, vale a pena arriscar com o modo de produção absolutamente já defasado, né? E com isso você vai fazendo com que cada vez mais estruturas como essa possam se romper. Amanhã nós vamos fazer uma coisa lá na delegacia, vou lá dar uma ocorrência, fazer uma ocorrência desse carro. E vou tirar o documento que ficou tudo aí dentro. Nós só saímos com a roupa do corpo, não teve tempo de tirar nada. Com 3 segundos nós saímos daqui desse poste, parou lá, o barro parou atrás de nós, estávamos por a rua. 3 segundos? Essas árvores ali que ninguém avisou nós, que se não fosse essa... Você escutou o barulho das árvores? Se fosse só o barro, vinha silêncio, matava todo mundo, né? Aí as árvores estourando, quebrando tudo, aí nós vimos. Eu já estava lá, ó. Na hora que nós tiramos a menina, o barro já estava aqui, ó. Nós tiramos a menina no fundo ali, ó. E o ruído, como foi? Aí, o som, o barulho. O som foi das árvores quebrando. Muito forte? Forte. E me conta aqui. Mesma coisa de um caminhão entornando pedra aqui na rua. Mesmo jeito. E essa água que tá passando aqui? Que era um corguinho passando no fundo da minha casa aqui, ó. Agora mudou pra lá, mas ele era mais embaixo aqui, ó. Pouca coisa pra cá. Ele era depois desse barranquinho aqui, ó. É o lugar que nós pescava de noite. Agora aí, ó. Só barro. Só lama. Toda vez que chover naquela lama, toda vez que ventar naquela lama, tudo quanto é coisa tóxica vai levantar. A gente fez um cálculo de 2017. A gente estava exportando por habitante brasileiro 1,7 tonelada de minério de ferro ao ano. E aí tem gente que vira pra gente e fala, mas você não quer ter celular? Você não quer ter? Quero, mas olha, 1,7 toneladas de minério de ferro, pra mim, no ano de 2017, não dá pra pagar todo o ferro que eu vou precisar em todos os produtos, o resto da minha vida e mais de todas as minhas gerações. O Brasil, ele, na verdade, ele está exportando um minério de ferro que, junto com ele, os ambientalistas levantam muito a questão que está indo água, junto por causa dos minerodutos e tal. Eu acrescento que, além da questão da água, do mineroduto, está exportando emprego.
Porque o minério de ferro, quando vai para a metalurgia, quando vai para a siderurgia, cria em torno de 100 empregos a mais. Quer dizer, em vez de se criar esses empregos aqui no Brasil, a gente está criando em outros lugares do mundo. Nunca conseguimos saber do minério que vai do Brasil para fora, o que aquilo é transformado em armamento bélico e armas. Quando a China começa a pagar mais de $150, iniciou-se uma série de liberações, de concessões e ambientais para se iniciar um processo de grande produção, e isso trouxe com ele uma elevação maior do que já existia dos acidentes, dos adoecimentos e das mortes. Nós sabemos agora que os chineses pararam de comprar minério e aí o setor entrou em crise, né? E isso uma das razões porque as barragens ficam abandonadas, a segurança foi abandonada, e tem a ver com os desastres que aconteceram agora, né? Porque a primeira coisa que as empresas cortam são custos para a segurança e para o meio ambiente. Essas mineradoras não cumprem as normas de segurança do trabalho, né? Isso leva a situações como essa que a gente está vivendo hoje, né? Ao longo dos anos aí, mas em especial nos 3 últimos acidentes, né? A Herculano, Brumadinho e Mariana, né? As minas da Samarco, o Vale, BHP e da Herculano, né? Rompendo, e quando a gente vai verificar, lamentavelmente a norma não é seguida. Por isso é que a gente usa um conceito desse tipo de acidente, a gente usa um conceito que está na literatura, que é um acidente organizacional incubado, né? Ele vai, uma operação de um sistema complexo, como é uma barragem, né, de rejeito a montante, né, ou como é uma refinaria, ou como é uma plataforma de petróleo, ela tem que ser monitorada, né? E os sinais que vão sendo dados, você tem que entender, interpretar esses sinais para dizer se são sinais, né, fortes ou fracos, né? E a interpretação é da empresa e a decisão é da empresa. Por isso é que a gente chama que é um acidente organizacional, porque são decisões que são tomadas ao longo da história desse sistema, né? São tomadas pela organização. O que a gente chama de acidente anunciado, porque o desastre que aconteceu em Brumadinho e Mariana, eles são consequência da administração da empresa Vale do Rio Doce, no caso lá da Samarco, de um processo de trabalho arcaico, um processo de trabalho baseado no baixo custo da tecnologia utilizada, da superexploração da mão de obra, do excesso de jornada de trabalho, da terceirização desenfreada nas barragens e nas empresas de mineração. Aí o negócio da Vale é o seguinte, o Cofina é o seguinte, que ela prefere pagar as multas do que arrumar esse negócio. Porque isso já é dela, já é uns diques tudo mal feito, tá? É uma galera que precisa de avaliar. Eu creio que o nosso governo deve tomar posicionamento com essa empresa, e a não continuar comprando autoridades como hoje ela tem feito até aí. Então esse é o meu manifesto, tá bom? A minha indignação com a Vale. Onde se instala uma mineradora, né, normalmente também tem resistência. Né, pessoas, né, que perdem suas terras, obviamente não concordam com esse procedimento. É um sistema mineratório que ele é baseado na destruição do meio ambiente, ele é baseado na superexploração do trabalho, ele é baseado na exportação de produtos com baixo valor agregado, ou seja, é todo um sistema que subordina tamanha riqueza que a gente tem no nosso país aos interesses do imperialismo, e isso é uma cadeia que não pode mais continuar. Em geral, as comunidades atingidas são comunidades pobres, comunidades rurais, comunidades não brancas, né, que podem ser indígenas, podem ser quilombolas ou simplesmente uma comunidade parte de um campesinato brasileiro. E os ritos de licenciamento se constituíram como verdadeiros ritos de exclusão e até mesmo de extermínio dessa população, na medida que elas representam um descampesinamento, na verdade, né? Brumadinho era uma cidade essencialmente rural. Era uma cidade que vivia de horta, era uma cidade que vivia da agricultura em geral. Como veio a mineração, as pessoas entenderam que a mineração daria mais dinheiro, então começaram a se tecnificar para trabalhar na mineração. Então houve um êxodo rural. Essas consequências que hoje nós estamos vendo, ela é típica da mineração. A mineração é uma atividade antropofágica, né? Ela consome geologias inteiras,
e ela consome relações sociais, culturais de todos esses territórios. A expansão territorial que a mineração tem hoje, ela é consequência direta pelo deslocamento compulsório de nações indígenas, né? De cidades, de territórios agrários, de territórios agrícolas. Ela não permite que as outras economias se organizem, ela mata, ela sucumbe tudo a nada. Esse setor mineral e essas empresas, elas vieram dominando o território, tornando a população e a sociedade refém. Porque eles vão diretamente em todas as instâncias e contaminam, cooptam, se inserem, mudam legislações que atrapalham. Então, quando essa sensação de realmente perceber que tem pessoas que mesmo diante de uma tragédia estão caladas, isso é uma imposição. É uma ditadura do poder econômico da mineração sobre o nosso território. Era impressionante ver o controle que a Vale tem e busca ter de tudo aquilo, e como o governo sempre é um garantidor que isso aconteça. Então o que acontece aqui em Brumadinho é exatamente isso. A mineração, ela domina, as pessoas acham que ela gera emprego e que gera, né, desenvolvimento, mas assim, é muito nítido. Se for lá na sede de Brumadinho, aqui Corta o Feijão, Parque da Cachoeira, todo mundo aqui vizinho de complexo minerário grande desse jeito, e tem pobreza, e tem violência, e tem droga. Então esse papo de que mineração traz desenvolvimento é conversa fiada. Vai lá na região do Carajás, vai em tudo quanto é município minerador aí pra você ver. As prefeituras são todas manipuladas, né? Porque a empresa financia as campanhas e faz aquele joguinho todo. As mineradoras, elas atuam nas escolas. A Vale dá curso de formação ambiental e sustentabilidade nas escolas públicas como medida de compensação. Então, ela está em todos os espaços de formação de opinião pública, além de ter milhões de reais para fazer publicidade. E além de financiar a campanha de quase todos os políticos que se elegeram em 2014. Esses mineradores falam muito bonito sobre esse movimento, mas não tem interesse nenhum na população, nas vidas humanas. E fez-se a luz, alucinação, pra que me apegar? Por trás de toda a evolução, estamos nós, os redescobridores. Somos questionadores, inquietos, desafiadores. Acreditamos que não existe nenhuma ideia no mundo que não possa ser reinventada, repensada, melhorada. Como evoluir mais? Ser mais eficiente, mais sustentável? É redescobrindo essas questões que estamos vendo outra forma de enxergar o futuro, repensando formas de usar energias renováveis no mundo todo, reimaginando os processos para entregar um minério de alta qualidade, preservando uma área da Mata Atlântica equivalente a 23 mil maracanãs. As descobertas mudaram a humanidade, mas são as redescobertas que estão melhorando o mundo. Vale. Redescobrir é a nossa natureza. E fez-se a luz, alucinação, pra que me apegar ao mito da criação, ar queima. Boa parte da mineração, ela aconteceu a partir da década de 70 e foi acelerada nos anos 80, 90, né? E essa coisa foi meio assim, desde a década de 50 foi sendo preparado. Então, o caso é o seguinte, você tinha bem menos atividade minerária do que você tem hoje. Era uma época de ditadura, a empresa era estatal, então provavelmente deve ter ocorrido acidentes ou desastres e a gente nunca ficou sabendo. Eu não acredito que não tenha tido nada. Nós entendemos que a estatização é a melhor opção, né, nesse processo, e o que a gente vê é isso, né, os salários se modificaram muito, né, da estatização para a privatização, então os salários diminuíram após a privatização. A Vale é uma das empresas que tem o menor salário da região. Nós estamos numa outra linha. Nós estamos na linha do direito de dizer não à mineração. Nós não acreditamos que mineração para exportação, 80%, para commodities e bolsa de valores, para estar acumulado em outros países à custa das nossas perdas ambientais, sociais, do futuro, de água. Nós temos um outro olhar. Nós não achamos que estatizar, porque isso seria não ir no fundo. Eu não acho que o problema seja dela ser
privada ou estatal. Não quer dizer que o modelo estatal ele seja eminentemente preocupado com a sociedade. Porque a lógica é muito maior do que isso. A lógica é do capital. Então, seja empresa privada ou estatal, o objetivo dela é o mesmo, ela quer lucro. Então nós não vamos entrar que estatizar, ainda mais com o Estado que a gente tem. Agora, se for um Estado, como é gerido o nosso Estado hoje, em que a sociedade não palpita em nada, eu não sei se vai melhorar muita coisa. Não sei, sinceramente, né? Aí eu volto à questão, por exemplo, de um campo da esquerda que defende esse processo da mineração, né? E é conivente com essas coisas que vêm ocorrendo, né? Será que se elas estivessem na gestão dessas empresas também não seriam coniventes com essas coisas? Nós temos realmente também um problema da injustiça no nível global, né? Que as empresas do meu país, de origem, né, investem em países como o Brasil, sabendo que aqui pode matar e destruir o meio ambiente sem problema, você não vai ficar impune. É muito claro que a Vale entrou nessa lógica também. A Vale montou o patrimônio dela com o minério de Minas Gerais, então a região de Carajás agora tem mandado as divisas dela para recuperar o meio ambiente aqui, né? E pensar numa outra forma de mineração que ainda não está dada para nós. Que tipo de mineração eventualmente você quer, né? Se temos tecnologia que diz que é possível minerar sem barramento, por que permitir os barramentos de rejeito, né? Então eu acho que essa é a pergunta que se coloca agora. Eu acho que a mineração está em xeque. E todo esse modelo aí está em xeque. Tem que mudar o sistema de rejeito que eles jogam na barragem. Pode apurar o minério a seco. Apurando ele a seco não tem perigo. É uma mineração que você extrai água, você vai fazendo, uma concentração desse extrato que não é utilizado e você pode aí fazer pilhas de depósito, né? Não basta, assim, colocar novas tecnologias para se minerar, mudar o jeito de se fazer barragens de rejeitos minerários de amontante para jusante. Não basta fazer a seco, não. Tem que acabar. A vocação do Estado de Minas Gerais não é mineração, é minas de água. E aqui, Minas Gerais tem a responsabilidade de ser a caixa d'água do Brasil. Para nós, mineração tinha que se restringir quando for estritamente necessário para o interesse coletivo. Antes tinha que se aproveitar todo o minério de ferro que está aí nas nossas sucatas. Teria que ter processos de reaproveitamento do aço todo o tempo. Minas precisa da mineração, não tem jeito, gera muito emprego, não sei o que e tal. Hoje eu acho que o atraso de Minas Gerais é uma grande parte devido à mineração. A escala de produção tem que ser discutida, porque ela afeta a população não só com barragens. É poeira, é barulho, é trem passando na cidade, são detonações. Então a mineração não pode chegar mini mineração e depois virar uma mega mineração, porque o preço do minério aumentou, porque o mercado está bom. Não é verdade que esses trabalhadores queiram trabalhar na mineração. Eu já falei isso em reuniões com sindicatos. Eu não acredito que um ser humano, que nós temos tantas vocações, tenha vocação para ver explodir serras, para ver água sendo suja, para ver destruir, eles inclusive com riscos à saúde. Eu não acredito, isso não é verdade. Isso é resultado de um sistema imposto goela abaixo a partir de várias estratégias em todos os lugares onde isso é a garantia para se impor. Diante dos clamores da Mãe Terra, da Irmã Água, dos clamores dos biomas, do Cerrado, da Mata Atlântica, da Amazônia, da Caatinga, dos Pampas e dos povos tradicionais e originais que estão sendo sacrificados no altar do Deus Mercado, Deus Capital, é inadmissível posturas paliativas ou moderadas.
Nós precisamos reconhecer que o que está em jogo agora está em xeque o futuro da humanidade. Nós achamos que não tem que ter vale mais. A nossa opinião, já estamos conversando entre nós, depois dessas duas tragédias, de todo o impacto que ela já deixou em Minas, gravíssimo, ela tinha que encerrar as suas atividades. Tinha que bancar com todo o seu lucro acumulado, que também é outra conta que um dia tem que ser feita. Tudo o que a Vale ganhou e as bolsas de valores e os acionistas por toda a exploração em Minas Gerais nos últimos 70 anos. O açúcar da sua voz, o açúcar da sua voz, o açúcar da sua voz não sairá dos meus ossos, o açúcar da sua voz não sairá dos meus ossos, o açúcar da sua voz não sairá. O açúcar da sua A mineração não é para sempre. Quando o minério está esgotado, a empresa vai embora. E é absolutamente claro que os municípios como Mariana e Brumadinho, que foram totalmente dependentes desses mineradores, eles vão entrar numa crise profunda assim quando isso acontece. Acabou a mineração, não tem serviço mais não. Acabou a mineração, acabou com o feijão, Brumadinho também acaba. Essa minério dependência, ela também pode ser superada. Em função de quê? Havia caminhos econômicos, havia alternativas econômicas antes da grande mineração de grande escala se estabelecer. Eu acho que nós precisamos parar com a mineração assim. Obviamente, aqueles municípios que já têm mineração são dependentes. Aí não podemos simplesmente falar, vamos fechar as minas, né? Porque você vai gerar desemprego, vai gerar uma revolução. Mas você tem que imediatamente elaborar estratégias da transformação dos municípios para a diversificação econômica e se livrar dessa mineração. A Vale fala por um mundo com novos valores, é a propaganda dela. E a gente fala, existem valores no mundo que não estão à venda. Então, para nós, essa licença aí que ela obteve agora foi em troca de um asfalto que ela faria de Casa Branca até o trevo de Alberto Flores. Para nós, assim, eu não bebo asfalto. Eu quero é água, eu quero é floresta, biodiversidade, qualidade de vida. Então, a gente tem uma postura de que determinadas coisas são inegociáveis. E no município de Brumadinho, assim, essa é conta no dedo quem é que tem cara e coragem de fazer esse enfrentamento. Porque é um município que depende da atividade de mineração economicamente, é refém, né? Porque quando a mineração se instala num território, ela inviabiliza o nascimento e a criação de outras alternativas econômicas, né? A gente tem aqui a Serra do Rola Moça, tem Cachoeira, uma região riquíssima de florestas. A gente tem o tal do museu, né, em Inhotim, que apesar de todas as suas contradições, tem uma relevância turística. Então a gente tem alternativas econômicas, a gente não é só aqueles bicho grilo chato que fica falando não, não e não. A gente sabe que a vocação natural da nossa região é o turismo ecológico, é o turismo gastronômico, é o desenvolvimento de cooperativas, de artesanato, de produção de alimentos, de agricultura, de agrofloresta. A gente tem entendido que com a agroecologia, primeiro que a pessoa vai se autossustentar. Ela vai ter comida. Começa aí. Outra coisa é que vender banana é muito mais lucrativo que vender minério de ferro. Né? Porque a tonelada de minério de ferro é mais barata que o quilo de banana. Então, se você fizer a proporção... Então, isso é uma conta que a gente apresenta também. É tipo assim, cara, você vendeu uma tonelada até está agora em $90, para vocês terem uma ideia de preço. Uma tonelada de um minério de ferro bom. $90. Se você pegar o quilo da banana e multiplicar, fazer a tonelada, vocês vão ver que vender banana é muito melhor. Ah, sem minério não tem garfo, teca, você não vai ter notebook, vamos andar a pé. A gente diz que se dane. Porque se a gente não tiver água e paisagens
e saúde e outras possibilidades, aí é que não tem futuro. Então, uma vez eu perguntei na Assembleia Legislativa, num seminário que tinha a ver com essa questão de mineração, e tinha lá a fala do setor mineral, e falou essa história, que sem isso não ia ter bicicletas e carros. Eu me inscrevi para falar e eu disse, se vocês estão falando que até 2020, a partir de 2020, já não vai ter essa quantidade, como é que nós vamos fazer carros e bicicletas? Porque se não vai ter minério e se isso é finito. A resposta dada pelo setor. Quando chegar lá, nós vamos procurar tecnologia para fazer carros e bicicletas de outro jeito. E aí eu disse, ok, e vocês vão ter técnicas e tecnologia para refazer e repor tudo que foi perdido? Agora sim, esse tanto de notícia de barragem que está para cair. E para cair, a gente está entendendo que isso é uma pressão mesmo do setor para desmobilizar as pessoas, para enfraquecer esse território, porque as pessoas ficam com medo e vão embora, elas se mudam para o centro urbano por causa disso. E esses territórios vão ficando cada vez com menos defesa. Então, é esse jogo cínico que está sendo feito, né? Que é justamente aquela desativação, que na verdade é simplesmente vender os rejeitos, né? Isso, né, está sendo apresentado como uma medida de segurança para a população, mas na verdade já foi planejado há muito tempo. Não dá para tirar todo mundo do território, porque é tudo que eles querem. Tudo que o setor minerário em Minas quer é todo mundo cair fora, fica tudo liberado e a gente faz a festa. Por isso não foi surpresa que é uma resolução, né, que normalmente recebe a resistência do setor inteiro, né, saiu 5 dias depois do desastre. Onde você viu isso? Né? Então isso mostra claramente que isso já foi preparado. Eu acredito que a Vale vai continuar sendo só uma empresa de logística no Brasil e de transporte, de compra de minério. Ela não vai ter mais cava num curto período, porque ela sinaliza para isso. Por que agora ela tem 19 barragens a montante e vai descomissionar todas? Esse decreto também que a SEMAD soltou, 2 dias depois, um decreto já pronto para descomissionamento de barragem, um negócio que está difícil da gente engolir. Quer dizer então que a SEMAD sentou e fez isso lá em 2 dias? Que a gente entende que tem muita coisa suspeita nessa atuação, e na atuação da Vale desde o início, né? Vamos resolver o problema de barragens. Ótimo, nós somos maravilhosos. Nós agora vamos pegar o rejeito, aproveitar o rejeito e usar o rejeito para fazer tijolos, usar... Ou seja, aquilo que era chave primeiro, que era tratar da segurança, não ter mais novas barragens com pessoas na zona do autossalvamento, tratar disso com essa necessidade, começou-se, não, nós queremos ter rejeito. Então agora o rejeito vai ser muito útil. Então nós vamos fazer tijolos. Não é um rejeito. Eles falam que é um rejeito, mas não é. É um minério que é fino, pó, que eles jogam ele com barro, para depois, quando secar, recuperar de novo. O minério mais caro que tem. Quando eles começaram a ver que na nova tecnologia conseguiriam separar daquele rejeito minério, mais uma vez o pensamento voraz econômico para poder fazer as pelotas. Eles não teriam que ter tanto, poderiam usar menos minério daquele que sai da cava, que tem um teor melhor, porque juntando com esse minério que sai do rejeito, daria para fazer as tais pelotas para mandar para a China, e eles perceberam que isso já era atendido e considerado como exportação. E aí começou essa nova moda, que a gente está vendo de um tempo para cá, de aproveitar rejeito, e trazem para a sociedade que eles são maravilhosos, porque agora vão resolver o problema das barragens, aproveitando o rejeito para fazer tijolo. Muitos não estão nas casas por causa que está com medo. O medo é inabalável. Eu prefiro o dia do que a noite. Eu fico com medo de dormir todo mundo e vir a outra barragem romper. E a gente está dormindo e não dá tempo de nada. A gente está vivendo um pesadelo. Então, eu prefiro o dia, porque de dia todo mundo pode correr e todo mundo pode ir para a parte mais alta e gritar uns aos outros para correr. Ver se dá tempo, né? Também. Tem isso também. De sair fora. E à noite está dormindo como? Eu pergunto como? Como escapar da morte?
Isso vai durar anos, infelizmente. Por enquanto ainda está num momento de muita comoção, né, mundial. Mas a gente sabe que isso passa, as pessoas esquecem, especialmente quem não é daqui, né? A gente que mora aqui vai continuar convivendo com isso todo dia. E isso vai durar anos e anos e anos, sem dúvida. E a gente, como já teve a experiência de Fundão, em Mariana, que destruiu a bacia do Rio Doce, a gente sabe que a partir de agora a empresa vai vir com ofensivas, com ações judiciais, vai fazer uns acordos, vai lá no governo, e aí vai fazer lá, não pagou multa, não fez reparação direito, recuperação ambiental péssima, aquela Fundação Renova, que é deles, né? Eles próprios, é a mesma história, eles se fiscalizam, eles fazem os estudos, eles recuperam, e o que eles querem é lucro acima de tudo, e aí lama em cima de todos, infelizmente. E a minha preocupação maior é o depois dessa tragédia, porque daqui uns dias todo mundo vai voltando a ser humano e esquecendo essa onda de bondade. E aí vai ficando só os locais, vai ficando só o silêncio. A gente pode sair aqui e deixar até a casa aberta, não tem perigo, é polícia demais. Só que quando acabar isso vai ser, antes de acontecer isso, policiamento aqui também é muito raro, viu? A hora que acabar isso aí, esse barulho de helicóptero, esses corpos bombeiros foram embora, esse policiamento todos foram embora, a gente vai ficar esquecido aqui.